Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Dr. Fórmula Donizete Campos. E antes de começar, deixa eu te falar, se você não está inscrito ou não está inscrita, já se inscreva no canal. Neste canal nós vamos falar muito sobre saúde, sobre comportamento, sobre fórmulas. E deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Dr. Fórmula Donizete Campos, sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, prescrição personalizada e também pesquisador e educador em neurociência aplicada à saúde, comportamento humano e formação de hábitos. Muitas pessoas falam, nossa, doutor Fórmula, por que você fala de neurociência? Porque a neurociência ela vem de encontro na hora de desenvolver fórmulas, enfim, conhecer as pessoas, conhecer o comportamento. E nessa aula 27, nós vamos falar de mentalidade de crescimento e também evolução. Como o cérebro interpreta derrota, dificuldade e progresso? Isso é muito interessante. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu quero que você volte comigo alguns minutos, né, naquilo que nós construímos lá na aula 26. Porque talvez agora você esteja começando a perceber que alta confiança verdadeira não nasce apenas da emoção. Nasce da experiência, de uma experiência, na verdade, construída através da repetição e também do enfrentamento. Eu sempre falo entender, aplicar e repetir. Porque na aula passada nós entendemos como o cérebro constrói percepção sobre si mesmo. E percepção é algo que a grande maioria não tem. Nós entendemos que confiança verdadeira não é a ausência de medo, é capacidade de agir apesar do medo. E eu sempre falo que o medo, ele é o sentimento que mais impede o seu crescimento. E talvez esta aula, essa frase, na verdade, foi uma das frases mais fortes da aula 26. Bom, vamos lá. Então, a verdadeira autoconfiança nasce quando o cérebro aprende que você não foge mais daquilo que precisa ser enfrentado. Você precisa enfrentar. Então, ali nasce a autoconfiança. E, às vezes, nós constantemente passamos por isso. Mas agora surge uma pergunta extremamente importante. Por que algumas pessoas conseguem transformar dificuldade em crescimento? Você aí tem um amigo, uma amiga que já fez isso ou que faz isso? Só que enquanto outras pessoas permanecem emocionalmente pequenas, mesmo tendo um potencial. Você já pensou nisso? Isso é uma pergunta, tá? Talvez hoje, então, você esteja entendendo uma das maiores diferenças entre sobrevivência emocional e evolução contínua, ou mentalidade. Com isso, quando você tem essa evolução contínua, né, com mentalidade forte, isso é extremamente profundo, porque duas pessoas, olha, pega essa fórmula aqui, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair completamente diferentes, na verdade, dela. Uma cresce, a outra desiste. Uma amadurece e a outra se revolta. Uma aprende e a outra apenas sofre. Percebe isso? Percebe como isso faz muito sentido? E talvez hoje também alguém esteja aqui entendendo que não é apenas a dificuldade que define resultado. É a forma como o nosso cérebro interpreta a dificuldade. Agora me responde aqui, como seu cérebro está enfrentando aquela dificuldade que você está vivendo agora? Porque o cérebro humano, ele interpreta experiências constantemente. Essa é a grande verdade. E às vezes a gente não percebe isso. E essas interpretações começam então lentamente a moldar a identidade da pessoa. Porque quando a pessoa interpreta erro como um fracasso definitivo, o cérebro ele aprende medo. Olha só que interessante. Porque quando interpreta erro como aprendizado, o cérebro ele aprende crescimento, gente. E se você parar agora para pensar e fazer uma reflexão tudo isso, você vai entender que isso vai mudar tudo. Porque talvez hoje também
muita gente esteja emocionalmente travada, não por falta de capacidade, porque capacidade ela tem muito, mas pela forma como aprendeu a interpretar a derrota. Como você está interpretando aquilo que você está sendo derrotado agora ou alguma derrota que você já teve? Como você interpretou? Porque o cérebro, ele não reage apenas ao que acontece. Ele reage principalmente ao significado que você dá ao que acontece. Pegou a fórmula? E isso é extremamente importante, mas é muito importante e às vezes nós não valorizamos e nem percebemos isso. Porque a mentalidade de crescimento não significa pensamento positivo vazio. Ah, eu tenho um pensamento positivo, tá, mas e aí? E aí? Se for um pensamento positivo vazio, significa capacidade de continuar aprendendo mesmo durante a dificuldade. Porque lembra, o deserto, ele é totalmente pedagógico. Você já ouviu falar de neuroplasticidade nas últimas aulas? Aliás, eu venho falando desde a primeira aula, porque neuroplasticidade é o cérebro que se reorganiza com repetição. Porque hoje a neuroplasticidade ela aparece de um jeito diferente aqui nessa aula. Não é só o hábito dela reorganizar, nem só a imagem que você tem de si mesmo. É o significado, desculpa, que você dá para o que acontece. Qual o significado você está dando para aquilo que está acontecendo? Talvez hoje também alguém esteja aqui entendendo que evolução não depende apenas de talento. Depende principalmente de continuidade. Tem que ter continuidade, tem que ser consistente. E isso é extremamente poderoso, porque tem pessoas que aceleram, tem intensidade e de repente para, não tem consistência, isso não adianta nada. Porque isso significa que crescimento ele pode ser treinado, crescimento ele pode ser treinado. Agora, pensa comigo. Quantas pessoas hoje abandonam projetos e depois, sempre depois do primeiro erro? Erra uma vez e desiste. Falha uma vez e acredita que não nasceram para aquilo. Ah, eu não sirvo para isso. Vou desistir disso. Então já abandona tudo. Percebe isso? Porque muitas pessoas não crescem. E talvez hoje também você esteja entendendo que muita gente não perdeu para a dificuldade. Olha só que profundo isso e pega essa fórmula. Perdeu para a interpretação emocional da dificuldade. Não conseguiu ter uma interpretação ok da dificuldade. Isso é extremamente profundo e mexe muito e faz a gente pensar nisso. Porque o cérebro emocional, ele tenta proteger a pessoa de dor futura. Então, quando existe frustração, o sistema límbico, que é aquele sistema emocional nosso, onde a maioria das pessoas vivem, começa a evitar novas tentativas. Por quê? Porque ele entrou num ambiente confortável. Mas crescimento exige outra coisa, exige continuar, mesmo depois do desconforto emocional. Isso é crescimento. É difícil, mas é possível. Basta você segurar firme, ser resistente. Porque quem aprende a continuar mesmo depois do erro, começa então lentamente a construir uma mente forte. E construir mente forte exige muita continuidade. Agora pega essa fórmula aqui. É uma narrativa bíblica, tá? Pedro negou Jesus 3 vezes, na pior noite da vida dele. Não foi um deslize. Foi apenas, olha o que foi expor 3 vezes seguidas o próprio medo na frente de quem ele mais respeitava. Pedro respeitava muito Jesus, mas negou ele 3 vezes. Se o critério fosse nunca errar, a história dele, nossa, agora me arrepiei sobre essa frase aqui. A história de Pedro teria acabado ali. Pegou a fórmula? Acabado ali, no pátio, ouvindo um galo cantar, olha só. Mas não foi isso que aconteceu. O mesmo Pedro, gente, olha, continua na fórmula. O mesmo Pedro que fugiu do julgamento virou depois, sabe o quê? Olha o que o Pedro virou: a rocha sobre a qual a igreja foi construída. Então, Pedro, ele é o símbolo da igreja. Então, a diferença não foi o erro do Pedro, foi o que ele fez com o erro. Isso conversa diretamente com neurociência.
Porque o cérebro humano, ele não fica preso ao pior momento da própria história. A não ser que a pessoa decida interpretar aquele momento como uma sentença definitiva. E pode acreditar, desculpa que a garganta está ficando seca. Pode acreditar, tem muita gente que interpreta essa sentença. E hoje a ciência mostra que repetição consciente reorganiza circuitos cerebrais, os nossos circuitos neurais. Isso é extremamente também profundo e poderoso e tem que ser anotado, porque isso significa que ninguém está condenado permanentemente ao padrão atual. Você não precisa viver nos seus padrões. Você pode mudar esses padrões. Você Você já sabe, né? Das últimas aulas, o que aconteceu comigo quando cheguei em São Paulo aos 15 anos, que lembra, eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Não foi uma escolha, não foi uma estratégia. Não vou contar aquela história hoje aqui novamente, porque ela já foi contada várias vezes. Mas guarda uma coisa dela. As pessoas só enxergam o resultado pronto. Então a minha escolha não foi uma escolha, na verdade, foi por necessidade. As pessoas nunca enxergam os erros, os medos, as dificuldades, as tentativas, os dias difíceis. Isso é verdade, cara. Então eu entrei na vida, não foi por estratégia, foi por necessidade. Não tive tempo de romantizar nada. Então a repetição contínua, ela é fundamental, porque ela é exatamente na insistência silenciosa que crescimento começa a acontecer. Talvez hoje muita gente queira então viver resultados sem aceitar o processo de amadurecimento. E eu conheço muitas pessoas que vivem nesse mundo. Só que não existe evolução sem enfrentamento. Precisa primeiro ter consciência, ter responsabilidade e enfrentar, assumir a responsabilidade. Não existe construção sem repetição. Não existe mentalidade forte sem permanência. Você precisa permanecer, precisa continuar. Primeiro você tem consciência, assume responsabilidade e faça com alta consistência. Agora, deixa eu tocar em um ponto, olha só, extremamente importante, eu gostaria que você pegasse essa fórmula. Pega essa fórmula. O cérebro moderno, ele foi treinado para comparação. E a comparação, gente, destrói crescimento. Isso é uma grande verdade. Porque a pessoa, ela começa a olhar apenas o resultado dos outros e despreza o próprio processo. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso. Porque o crescimento real quase sempre é invisível no começo. Vocês que me seguem conhecem a história do bambu, que eu já contei várias vezes, tá? Em um outro momento eu vou contar novamente. A semente, ela cresce antes de aparecer. O bambu chinês, que eu já falei, vou repetir um pedaço, fortalece raízes antes de surgir. O cortador de pedra golpeia dezenas de vezes antes da ruptura. Percebe isso? Pegou essa forma? Talvez hoje alguém esteja entendendo que a evolução verdadeira não acontece apenas no visível. O crescimento acontece no invisível. Quando ninguém te aplaude, quando você não tem status, não tem dinheiro, não tem palco, não tem nada. Acontece principalmente então no invisível. Agora pega essa fórmula, anota essa fórmula. Quem abandona o processo invisível dificilmente vive o resultado visível. Pegou a fórmula? Não abandona o seu crescimento no invisível. Essa é uma das 8 fórmulas para o crescimento que está lá na minha palestra, 8 fórmulas essenciais para o crescimento da vida real. Despertar, olha só, pega essa aqui. Porque antes de qualquer mudança de comportamento, existe um instante em que o cérebro percebe a forma como eu venho interpretando isso que não está me servindo mais. Isso não é motivação, é consciência. Porque toda vez que você percebe o próprio padrão de interpretação, toda vez que você percebe o próprio padrão de interpretação, o cérebro abre uma nova possibilidade. Pegou a fórmula? Toda vez que você para de repetir a mesma leitura automática do erro, o cérebro ele cria um espaço para aprender outra coisa.
Sem esse instante de despertar, a pessoa então ela continua reagindo do mesmo jeito ao mesmo tipo de dificuldade para sempre. E isso muda tudo. Pegou? Agora, pensa aqui comigo um pouquinho. Quantas pessoas hoje vivem pequenas porque decidiram parar cedo demais? Quantas pessoas? Pararam depois da crítica, pararam depois do medo, pararam depois da primeira dificuldade. Quantas pessoas? Você é um deles ou uma delas? Percebe isso? Talvez hoje você esteja entendendo que mentalidade vencedora não nasce da ausência de pressão. Nós temos pressão, nós somos pressionados o tempo todo. Ela nasce, sabe do quê? Da capacidade de continuar apesar da pressão. Isso é extremamente importante, extremamente forte. Porque o crescimento exige maturação. O que seria essa maturação? É o tempo necessário para o amadurecimento e também a consolidação. As pessoas, elas não chegam ao crescimento, em sua maioria, a grande maioria das pessoas, porque elas não respeitam isso. E maturação exige permanência emocional. É difícil, mas é possível. E deixa eu abrir aqui um parênteses importante. Deixa eu abrir. Isso é muito importante. Porque se essa aula estiver fazendo sentido para você, eu gostaria de te pedir, gentilmente, que compartilhasse com alguém. Porque talvez exista alguém perto de você acreditando que fracassou, quando na verdade, ainda está apenas em processo de construção. E aproveita também para se inscrever no canal do Dr. Fórmula Donizete Campos, porque toda segunda-feira, às 20h18, nós estaremos aqui aprofundando essa construção dentro do Arquiton. São 35 aulas, obviamente que depois nós vamos continuar falando, talvez, ou ainda de comportamento, identidade, mas também de fórmulas de saúde, enfim, tudo aquilo que está dentro do nosso contexto. E deixa aqui também seus comentários, porque hoje eu quero te perguntar qual a dificuldade que mais está tentando te parar. Seria o medo, a comparação, a ansiedade, talvez, a falta de resultado, crítica, insegurança, talvez esteja inseguro, porque não existe uma fórmula perfeita, porque talvez também sua resposta é, aqui serve para ajudar outras pessoas, né? Às vezes tem pessoas assistindo, que talvez você fale aí alguma coisa que pode ajudar. Agora, isso aqui tudo conecta com o DFDC, né? Determinação, quer iniciar, foco, quer direcionar, o foco vai te direcionar, disciplina te sustenta e crescimento consolida. DFDC. Mas tudo isso exige mentalidade preparada para continuar evoluindo. Talvez aqui você esteja entendendo uma outra fórmula, que é a fórmula do crescimento, a fórmula da responsabilidade. Responsabilidade quer dizer decisão consciente de assumir a própria resposta diante da dificuldade. Isso é muito forte, gente. Bom, em vez então de você terceirizar para a circunstância, né? Ah, foi o governo, eu não tive tempo, não tive dinheiro. Porque o cérebro, ele interpreta erro como aprendizado e faz assim, ele é sempre o mesmo cérebro que parou de perguntar de quem é a culpa. E começa a perguntar, e passou a perguntar, na verdade, o que eu faço agora com isso? Que a melhor pergunta é isso, o que eu faço agora com isso? E aqui entra o HH, hora de honra, que você já conhece das últimas aulas. São 55 minutos de foco total, direcionamento, 5 minutos de ajuste. Só que hoje ele ganha uma semana nova. Não é apenas produtividade, é treino de evolução mental. Porque evoluir mentalmente é treino, tá? Então é ensinar o cérebro a continuar construindo mesmo quando ainda não existe resultado visível. É difícil, mas é possível. Carol Dweck,
uma psicóloga de Stanford, foi quem deu nome exatamente a exatamente isso que a gente está discutindo hoje. Mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Mentalidade fixa é aquela assim, ó. Mentalidade de crescimento é aquela assim, ó. A diferença não está na dificuldade que a pessoa enfrenta, está na frase que ela repete para si, mesma depois do erro. Eu não sou capaz. Trava. Eu ainda não consegui. Eu ainda não consegui. Constrói. Angela Duckworth chamou esse mesmo fenômeno de um outro nome, grit. A combinação de paixão e perseverança em direção a um objetivo de longo prazo. Mais importante que talento isolado. As pessoas querem as coisas para amanhã e as coisas acontecem a médio e a longo prazo. Churchill viveu isso na pele. Décadas de derrotas políticas antes de se tornar quem a história lembra até hoje. E resumiu numa frase que atravessa gerações: sucesso não é definitivo, fracasso não é fatal. Pegou essa forma? Sucesso não é definitivo e fracasso não é fatal. E hoje a neurociência ela confirma o que os três já sabiam por experiência. O cérebro fortalece exatamente aquilo que aprende a repetir continuamente. Isso é extremamente poderoso. Mas a pessoa precisa ter essa mente aqui, ó, progressiva, para entender isso. Porque talvez hoje você esteja também entendendo que não está apenas tentando melhorar de vida, está construindo uma mentalidade preparada para a evolução contínua. Pegou a fórmula? Isso é Arquiton, o arquiteto do próprio destino, que é o nome do meu livro, né? Então seja o arquiteto do seu próprio destino. A mente, ela cresce quando o cérebro aprende que dificuldade não é sinal de fracasso, é parte natural do processo de evolução. Bom, na aula 28 nós vamos aprofundar algo extremamente poderoso. E esse algo extremamente poderoso é como nasce a identidade vencedora. Porque algumas pessoas sustentam crescimento durante décadas. E como transformar comportamento em legado. Você vai entender também como o cérebro consolida a identidade. E eu estou tomando água constantemente aqui porque eu estou com a minha gargantinha seca. Como será que o cérebro consolida a identidade? Como nasce. Você vai entender também como nasce a permanência verdadeira e como construir uma vida baseada em direção e não apenas em emoção. Mas isso é um assunto da próxima aula, segunda-feira, às 20h18. Né? Quem tem interesse em saber o que é o 18 de todo esse contexto, é só me perguntar aqui nos comentários. Agora, salva essa aula, compartilha, se inscreve no canal, né? Manda o meu endereço de canal para outras pessoas e participa com a gente dessa construção. O Arquiton, o Arquiteto do Próprio Destino, DFDC, Determinação, Foco, Disciplina e Crescimento, HH, Hora de Honra. E tudo que eu construí, tudo que eu estou construindo é baseado em alguns pilares, como a espiritualidade, saúde e trabalho com alta consistência, entendendo cada dimensão sem distorção, entendendo que espiritualidade é importante para o crescimento, saúde é importante para o crescimento, e trabalho árduo, trabalho com estratégia, com alta consistência, também é importante para o crescimento. Eu sou o Dr. Fórmula, Donizete Campos, né? Para quem não me conhece, eu sou farmacêutico. Falei no início, deixa eu finalizar aqui falando quem sou eu. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 6 anos de idade, na roça, né, numa cultura itinerante, onde não foi nenhuma estratégia planejada, não foi nenhum plano, foi apenas uma necessidade, então não foi nada romantizado. E dessa necessidade, felizmente, fui abençoado através de acreditar, mesmo de uma forma intuitiva, que só há crescimento na vida se você fizer constantemente e vou além. Se
você fizer com alta consistência e construir um alto consistente. É quando você entende que não é o mundo lá fora que te define, mas sim quem você é que vai te definir. É quando você constrói a tua vida baseada em seus princípios, você está centrado nos seus princípios, porque existe centramento. Tem pessoas que são centradas no cônjuge, tem pessoas que são centradas em prazeres, são pessoas que são centradas em dinheiro, são pessoas que são centradas em trabalho. Agora, existe uma coisa que engloba tudo isso, que são os princípios. Quando você está centrado ou centrado nos seus princípios e nos seus valores, não tem como dar errado nada na sua vida. Quando você faz por um propósito, por um porquê, né? Primeiro porquê, depois como você vai fazer e o que você vai fazer. Quando você tem de fato esse objetivo e coloca um ser transcendente à frente, que é Deus, acredita, né? Quando você entende o que é espiritualidade, quando você entende o que é igreja, quando você entende que não é porque você nasceu lá no meio da roça, com 6 anos de idade, numa situação extremamente precária, que você precisa morrer daquele jeito. Basta você se perceber, entender que as coisas só dependem de você. Não depende do governo, não depende do seu trabalho, não depende da sua esposa, do seu filho, não depende de ninguém. Depende apenas de você. Pegou essa fórmula? Então, eu te espero na aula 28.